Bom, agora é hora do esporte. Franzoni, uma boa tarde para você. Boa tarde. Foi um fim de semana de muitos gols e vamos começar a falar do Campeonato Catarinense. Vamos falar bem rapidinho, bem senão rapidinho. não dá tempo. Tá certo, é muito gol. Olha mesmo. só, começamos pelo jogo de sábado, Joinville e Figueirense, né? Porque o Figueira fez uma festa para apresentar o novo uniforme, todo bonitinho, engomadinho, mas com bola rolando, a festa foi mesmo do Jack. O primeiro do Joinville saiu aos 26 do primeiro tempo. Alex Juan cobrou a falta com perfeição e Renan Teixeira completou para o gol. No segundo tempo, mais uma vez na bola parada, o Jack ampliou. Renan Teixeira desviou de cabeça e Marlisson completou para as redes. Final, Joinville líder 2, Figueirense lanterna 0. O Almirante Barroso conseguiu uma importante vitória no domingo. Bateu o Inter de Lages na luta contra o rebaixamento. Em Chapecó, a Chapecoense aplicou a maior goleada da competição, 7-0 para cima do Tubarão. Mas a gente mostra agora os 8 gols de um partidaço no sul do estado. No jogo cheio de emoções, Criciúma e Brusque empataram em 4-4 no domingo pela manhã. O Tigre abriu o placar com este gol de Ricardinho, que deu um leve toque na bola e tirou do goleiro. O Brusque empatou já no segundo tempo. Depois do escanteio, Neguete cabeceou para marcar. 1 minuto depois, o Criciúma voltou à frente com Alex Maranhão. O Brusque voltou a empatar com gol contra de Diego Jareta. E a virada veio aos 36, um golaço de cobertura do atacante Ricardo Lobo. O Brusque chegou ao quarto com Jonatas Belusso, aproveitando a falha da zaga. Quando tudo parecia perdido, Alex Maranhão marcou aos 43 na cobrança de falta. E aos 47 em um belíssimo chute, sem chance para Rodolfo. Final, Criciúma 4, Brusque também 4. Em Itajaí, o Barroso matou o jogo nos minutos iniciais. Aos 10, Jefferson Paulista marcou o primeiro. E aos 13, no contra-ataque rápido, o atacante Safir ampliou. No segundo tempo, o Inter pressionou e chegou ao gol com Paulo Vitor. Mas foi só. Almirante Barroso 2, Inter 1. Em Chapecó saiu a maior goleada do campeonato, 7-0. A Chapecoense abriu o placar contra o Tubarão com Andrei Giroto de cabeça. Em novo escanteio, Giroto marcou também o segundo. Aos 24, mais uma vez, Andrei Giroto, aproveitando o cruzamento de João Pedro. O quarto foi de Dodô, em mais uma jogada de João Pedro. Já no segundo tempo, Rossi marcou o quinto da Chape e Túlio de Melo fez o sexto de cabeça. Para fechar a goleada, Arthur pegou bem de fora da área e fez o sétimo. Chapecoense 7, Tubarão 0. E o Avaí foi a Blumenau e venceu o Metropolitano de goleada. De quebra, o time se recuperou da derrota em casa na primeira rodada e mostrou que está sim na briga pelo título do segundo turno. Júnior Dutra foi o nome do jogo. Aos 4 do primeiro tempo, depois do passe de Marquinhos, ele fez o primeiro do Avaí. Aos 9, Lourenço sofreu pênalti. Júnior Dutra correu e marcou, 2-0. No segundo tempo, o Avaí ampliou com Marquinhos. Ele bateu falta com precisão e fez o terceiro. O Metropolitano diminuiu aos 24. Gol de Mazinho, chutando forte. O Avaí marcou o quarto no contra-ataque. Vinícius Pacheco, que tinha acabado de entrar, completou para as redes. Final, Avaí 4, Metropolitano 1. Com os resultados de fim de semana, o Joinville se isolou na liderança do segundo turno do Catarinense e o Figueirense se isolou na lanterna. Vamos aos números. O Joinville é o único com 100% de aproveitamento no segundo turno. Aparece na liderança com 6 pontos. Chapecoense, Brusque e Criciúma tem 4. O Avaí aparece na 5ª colocação com 3 pontos. Mesmo número de pontos do Almirante Barroso. Inter de Lages, Metropolitano e Tubarão tem 1 ponto. E o Figueirense é o lanterna com 0. Quanto gol, né, Miguel? Pois é. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. O que acontece é o seguinte, os resultados aqui, tem 2 resultados aqui que foram surpreendentes. Primeiro, o empate em 4-4, Brusque, Criciúma e Brusque. Foi um empate, eu vi esse jogo, é aquele que você não desgruda o olho da TV. Gol bonito, 2 times jogando aberto, coisa rara no futebol hoje, porque os treinadores puxam o freio de mão, jogam fechados. A vitória da Chapecoense, 7-0, também não é para tanto, né?
o Tubarão estava invicto com o Vaguinho vinha bem, Dias. né? Aí tomou 7, é muito. A vitória do Barroso diante do Inter de Lages, normal. O jogo do Figueirense contra o Joinville foi anormal. O Figueirense não jogou absolutamente nada. E aí, caiu a casa, caiu a edícula, caiu o canil, caiu tudo no Figueirense. E o que caiu não tem nada a ver. O presidente do Figueirense, eu acho que quis aparecer e chamou a imprensa, mandou o Branco embora. O Branco é assessor do presidente. O que é que o Branco influencia dentro de campo? O que é que fez? E o diretor de futebol? Agora contratou o Carlos Arini, que era diretor de futebol do Avaí em 2012, quando o Avaí foi campeão. A vitória do Avaí diante do Metropolitano, o Avaí voltou a jogar aquele futebol que ele jogou o primeiro turno, fechado, saindo nos contra-ataques, e aquela tua história. Os 2 primeiros contra-ataques do Avaí, aos 4 e aos 8, gol. Então aí ficou, então fez 4-1, tomou o primeiro gol fora de casa, esse campeonato, tomou o primeiro gol fora de casa. O Avaí tinha tomado 6 dentro de casa. E ficou, foi uma rodada com 25 gols. Agora, o que surpreende é a classificação do retorno, o Figueirense, na zona de rebaixamento. Aliás, é o Lanterna. Não é na zona de rebaixamento. É o Lanterna do retorno. Vai ter que caprichar. E no cômputo geral, a Chapecoense está encostando no Avaí. O Avaí tem 24 pontos na classificação geral e a Chapecoense tem 21. O que é que acontece? Acontece o seguinte, o porquê que eu estou falando isso? É porque o campeão do retorno, se somar mais pontos do que o Avaí tem 24, a decisão vai ser na cidade onde o campeão ganha do retorno ou do primeiro turno, somar mais pontos. A briga aí está mais entre Avaí, Chapecoense e Brusque, No momento. Criciúma pode chegar. O Criciúma está ali, está brigando também. O Criciúma tem 17 mas já para 24 já são a diferença, 7. Já são 7 a diferença. Quarta-feira tem rodada. O Avaí joga em casa contra o Tubarão. Presta atenção. Não é porque o Tubarão tomou de 7, a Chapecoense tirou a barriga da miséria lá, que o Avaí vai ganhar fácil aqui não. Tubarão vem aqui goleado, porque tem uma coisa que tem que ser dita. Goleada não se programa, ela acontece. Tá certo? Valeu, Miguel. Um abraço, até amanhã. Boa tarde. Olha só para fechar o esporte, amanhã tem Joinville e Cruzeiro pela Copa da Primeira Liga. O jogo é na Arena Joinville, está marcado para as 7 da noite. Cruzeiro já está classificado a próxima fase e o Jack precisa vencer por 4 gols de diferença para ficar com a segunda vaga. Sabe quando é que isso aí vai acontecer? Quando o Sargento Garcia pegar o Zorro. Um abraço. Obrigada, meninos. Até amanhã. Valeu.